No coração de uma cidade pitoresca, espalhada entre colinas e riachos sinuosos, passei minha infância em um mundo longe do brilho e da agitação das grandes cidades. Nossa casinha, que ficava na periferia, ficava cada dia mais coberta de tempo, mas por dentro era sempre quentinha e aconchegante. Os pisos de madeira que rangiam melodiosamente sob meus passos infantis, as janelas que davam para os intermináveis campos e bosques, tudo isso era meu universo. Foi aqui, em meio ao pudor e ao silêncio, que minha história começou. Meus pais, embora não brilhassem com riqueza, eram verdadeiramente ricos. Sua cordialidade e sabedoria enchiam todos os cantos da casa. Meu pai, carpinteiro local, trazia nas mãos as marcas de um trabalho longo e árduo. Seus dedos eram ásperos de aviões e martelos, mas ao mesmo tempo seu toque sempre permanecia macio e quente. Ele não apenas criou móveis, ele construiu nossas vidas, ensinando-me a apreciar coisas simples, mas importantes. Trabalho duro, paciência, a capacidade de se contentar com pouco. Minha mãe, sendo professora, trouxe livros e histórias para nossa casa. Cada palavra sua estava viva, aquecida por seu fogo criativo. Ela escreveu contos de fadas para mim, e neles encontrei um mundo inteiro cheio de heróis, aventuras e sonhos. Sua voz suave me levou a mundos maravilhosos à noite, o que acendeu minha imaginação e alimentou meu desejo de aprender algo mais sobre a vida fora de nossa pequena cidade. A vida aqui continuou em seu curso medido e sem pressa. Todos se conheciam e todas as manhãs começavam com uma saudação amigável dos vizinhos. O principal evento do nosso círculo foi a Feira da Colheita, quando toda a cidade se reuniu para celebrar os frutos do trabalho. Este feriado foi simples, mas tão sincero que todos estavam ansiosos por isso. Em todos os momentos da minha vida encontrei alegria, fosse o cheiro fresco da terra depois da chuva, o farfalhar das folhas sob meus pés, ou o coro matinal de pássaros saudando o amanhecer. Tudo mudou no dia em que conheci o Mark. Ele era diferente de qualquer um que eu conhecia. Visitante da cidade, ele parecia encarnar tudo que eu já havia lido em livros, mas nunca havia conhecido na vida real alta. Com um leve sorriso e um olhar cheio de bondade, Mark era filho de uma família famosa cujo nome estava crescendo nos círculos de negócios muito além de nossa modesta cidade. Sua riqueza e influência seguiam atrás dele como um trem invisível, mas ele mesmo era um homem simples e modesto. Nossos primeiros encontros aconteceram em um antigo banco à beira do lago, que sempre foi uma testemunha tranquila de minhas reflexões. Nesses momentos, Mark falou sobre seu mundo sobre a vida em uma megalópole cheia de agitação, possibilidades e luz infinita. Compartilhei minhas histórias com ele, sobre as férias na cidade, sobre aquelas noites tranquilas na varanda de nossa casa e sobre as alegrias simples que preenchiam meu dia a dia. O fio invisível tecido entre nossos mundos gradualmente se tornou mais forte, nos unindo em um todo. Foi incrível como duas pessoas completamente diferentes, que cresceram em condições tão opostas, puderam encontrar algo nativo e próximo um do outro que não precisava de palavras. Certa noite, quando o sol já havia tocado o horizonte, inundando tudo com uma suave luz dourada, Mark, com alguma excitação incomum para ele, proferiu palavras que eu não conseguia esquecer. Ana, disse ele, e pela primeira vez ouvi incerteza em sua voz, quase imperceptível, mas sincera. Sabe, toda a minha vida estive cercado de pessoas que mais se importam com dinheiro e status. Sempre procurei atender a essas expectativas. Mas com você, encontrei algo diferente com você. Uma calma que nunca experimentei antes. Você me mostrou uma vida que eu nunca soube que tinha, uma vida cheia de sinceridade e calor. Essas palavras tocaram algo dentro de mim, despertando ternura e constrangimento ao mesmo tempo. Mark, um homem do mundo da riqueza e brilho, de repente abriu seu coração vulnerável para mim. Respondi cautelosamente: Mark, nossas raízes não são o que nos define. O que importa é que nos tornamos quando estamos juntos. Você abriu as portas para um mundo que eu nunca pensei que seria capaz de ver, e eu lhe mostrei algo que sempre esteve lá para mim, mas talvez escondido do seu olhar. À medida que nosso relacionamento se aprofundava, Mark começou a falar mais sobre sua família, especialmente sua mãe. Ele falou dela com reverência e amor, mas notei uma nota de ansiedade que escorregou em sua voz quando a conversa se voltou para suas expectativas estritas. Ela era uma mulher elegante e escultural, acostumada à alta sociedade, e suas visões sobre a vida eram regidas por regras que Mark parecia estar tentando destruir com sua escolha. Ela sempre via outra pessoa para mim, Ana, confessou Mark um dia com a voz baixa e pensativa. Estou preocupada em como ela vai nos levar. Ela tem suas próprias ideias sobre qual deve ser minha escolha e não tenho certeza se posso atender às expectativas dela.
Peguei sua mão, sentindo um leve tremor transmitido através de nossos dedos, e com um sorriso suave respondi: Mark, nosso amor não é sobre origens ou limites sociais. É sobre duas pessoas se escolhendo apesar de todos os obstáculos. Quando Mark me pediu em casamento, foi tão simples e humilde quanto o nosso amor. Não havia gestos chamativos, cenas pródigas ou luxo que costumo ler nos livros. Era uma promessa tranquila de estar sempre lá, de ficar juntos, e quando olhei em seus olhos cheios de amor e esperança, sabia que esse era apenas o primeiro passo em nossa jornada comum. A noite em que fui conhecer a família dele foi cheia de emoção. Meus nervos estavam no limite quando dirigimos até a casa deles, uma mansão imponente que parecia me lembrar da diferença entre nossos mundos. As enormes colunas, a arquitetura primorosa, o jardim, ordenadamente construído nos mínimos detalhes. Tudo isso falava de riqueza, a qual eu nunca havia pertencido. Mark, sentindo minha preocupação, segurou minha mão com força e disse com um sorriso caloroso: Seja você mesma, Ana. Isso é mais do que suficiente. Eu sorri de volta para ele, mas a ansiedade interior ainda estava crescendo. Só espero que sua mãe não pense que estou deslocada aqui, sussurrei. Mark suspirou, uma sombra de preocupação piscando em seus olhos. Mamãe pode ser difícil, mas lembre-se que estou aqui com você, Ana. Quando entramos na luxuosa sala de jantar, o primeiro encontro com a mãe de Mark não demorou a chegar. Ela era exatamente o que eu imaginava que ela fosse. Escultural, elegante, com postura impecável e olhar severo. Seus olhos rapidamente me examinaram da cabeça aos pés e, por um momento, vi um lampejo de desaprovação cruzar seu rosto. Então está aí a jovem que conquistou o coração do meu filho, disse ela com polidez gelada. Uma escolha interessante. O jantar no Marx foi cuidadosamente pensado e provavelmente planejado por sua mãe nos mínimos detalhes. A mesa estava posta com pratos caros que brilhavam sob a luz suave das lâmpadas, refletindo todo o luxo da casa. Quando a mãe de Mark me ofereceu um dos pratos requintados com um sorriso malicioso, houve uma zombaria sutil em sua voz. Acho que esses pratos podem ser requintados demais para seu gosto, Ana. Podemos escolher algo mais simples se você quiser, disse ela, com a voz fluindo como seda, mas com um claro grau de condescendência. O constrangimento irrompeu dentro de mim e, por um momento, senti todos os olhos focados em mim. No entanto, encontrei forças para sorrir e responder educadamente: não, obrigado. Sempre gosto de experimentar algo novo. Eu podia sentir Mark um pouco tenso ao meu lado, provavelmente percebendo que a noite seria longa. Com o passar da noite, os comentários de sua mãe foram ficando cada vez mais contundentes. Seus olhos deslizaram sobre minha roupa simples, mas elegante, que achei bastante apropriada para tal ocasião. No entanto, ela não perdeu a chance de fazer uma observação. Suponho que seja isso que é considerado um vestido de noite na sua cidade? Provavelmente é difícil encontrar algo adequado com um orçamento modesto. Mark tentou mudar de assunto, prestando atenção em outros detalhes da noite, mas sua mãe foi implacável. Suas perguntas se tornaram cada vez mais pessoais, como uma faca que ela habilmente mergulhou cada vez mais fundo. Diga-me, Ana, o que seus pais fazem? É sempre interessante conhecer esferas tão diferentes da vida. Seu sorriso estava de plantão, mas havia uma curiosidade fria em seus olhos, saturada de preconceito. Senti o peso do julgamento dela sobre mim, mas, prendendo a respiração, respondi: meu pai é carpinteiro e minha mãe é professora. Oh, que interessante! Ela se arrastou, com a voz cheia de desprezo contido. Gente trabalhadora, sem dúvida. Mas suponho que eles não poderiam te oferecer muito em termos de oportunidades financeiras? Cada palavra dela era primorosamente velada, mas a nitidez dos comentários cortava como uma lâmina de barbear. Mark, percebendo meu desconforto, tentou mudar a conversa novamente, mas seus esforços só aumentaram a diversão dela. Sua mãe continuava dando dicas sobre minha humilde cidade, sobre a educação de meus pais, até sobre meu salário, que de alguma forma ela conseguiu descobrir. Cada uma de suas frases estava envolta em polidez, mas tão afiada que deixava feridas invisíveis. Quando o jantar finalmente chegou ao fim, o pai de Mark, Daniel, gentilmente me chamou de lado. Seu rosto se iluminou com um sorriso caloroso. Ana, você se comportou perfeitamente. Não a deixe chegar até você. Ela vai se acostumar. Dá-lhe tempo. No carro, Mark estava cheio de desculpas. Sinto muito, Ana. Não achei que ela fosse ser tão dura. Sua voz estava baixa e havia uma preocupação genuína nisso. Suspirei, tentando manter a calma, apesar da amargura que me dominava. Está tudo bem, Mark. Eu sabia que não ia ser fácil, mas eu te amo, e é isso que importa. Naquela noite, deitada na cama,
Não consegui me livrar da dor ardente das palavras de sua mãe. Eles me perfuraram, mas ao mesmo tempo, a determinação começou a crescer dentro de mim. Foi mais do que apenas se ajustar ao novo mundo. Foi um teste do nosso amor, da minha força interior, e eu sabia que estava pronto para enfrentá-lo cara a cara. Quanto mais se aproximava o dia do casamento, mais a tensão crescia. Os preparativos para a celebração, na qual Maren assumiu o papel de gerente principal, não foram apenas organizados, mas controlados com tanto escrúpulo que me pareceu que ela estava tentando excluir minha participação desse processo. Cada escolha que fiz, cada ideia foi recebida com seu ridículo e objeções. Um dia, enquanto discutia o plano do casamento, o tema do vestido de noiva se tornou motivo de um novo ataque. Escolhi um vestido simples, mas elegante, que, na minha opinião, personificava minha personalidade e correspondia à minha visão do dia. Mas a mãe de Mark tinha outros planos. É muito fácil, declarou ela com a voz grossa de falsa simpatia. Você quer fazer uma declaração no seu grande dia, não é mesmo? Afinal, você faz parte da nossa família. Mark, sentado ao meu lado, subrepticiamente apertou minha mão debaixo da mesa, seu olhar cheio de apoio. Mãe, a Ana fica ótima nesse vestido. A escolha é dela e é perfeita. Mas Mara não ia recuar. Ah, Mark, vamos ser realistas. Este é um grande evento. As pessoas esperam um certo padrão. Ana, querida, você deveria pensar em algo mais, correspondente ao nosso status. Senti suas palavras me picarem, mas prendendo a respiração e tentando manter a calma, respondi baixinho. Agradeço a sua opinião, mas este é o meu dia, e este vestido é a minha escolha. Reflete quem eu sou. Agradeço a sua preocupação, mas gosto muito do meu vestido. É especial para mim, disse, tentando manter a calma. Sua resposta foi apenas um aceno casual de sua mão, como se minhas palavras não importassem. Bem, eu acho que é o seu dia, mas lembre-se, não é só sobre você. Você representa nossa família, e isso é importante. Sua voz estava calma, mas a cada palavra eu a sentia lenta, mas inexoravelmente, suplantando minha própria visão do que deveria ser esse dia. Com o tempo, seus comentários se tornaram quase contínuos. Ela encontrou motivos para críticas em tudo, desde a escolha das cores até a organização dos assentos para os convidados. Até o cardápio, que selecionamos cuidadosamente junto com Mark, foi criticado por ela por falta de sofisticação. Cada uma de suas picadas, cada dica sutil me lembrava o quanto eu era diferente do mundo deles. Como era difícil para mim me encaixar nesse padrão alto e frio que ela exigia de todos ao meu redor. Mark e eu sempre conversamos sobre isso à noite. Ele estava deitado ao meu lado, com os braços em volta de mim, tentando me confortar. Eu não posso acreditar que ela é tão difícil, disse ele com profunda decepção em sua voz. Eu gostaria que ela pudesse ver que pessoa maravilhosa você é, como você me faz feliz. Senti seu amor, seu apoio, mas em algum lugar lá no fundo um sentimento de ansiedade estava crescendo. Eu sabia que casar com você significava aceitar sua família também. Mas não esperava que fosse tão difícil, confessei certa noite, quando nossa discussão se arrastou até o amanhecer. Ele apenas assentiu silenciosamente, com o rosto cheio de tristeza. O dia do casamento chegou. A madrugada estava clara e sem nuvens, mas uma tempestade graçava dentro de mim. Meus pais e eu nos esforçamos muito para tornar este dia perfeito, apesar das constantes reclamações de Marianne. Coloquei meu vestido simples, mas elegante, e olhando meu reflexo no espelho, esperava que tudo passasse sem incidentes. A cerimônia foi linda. Ela estava cheia de amor e, quando Mark fez seus votos, seus olhos brilharam de calor e promessa. Nossas mãos estavam entrelaçadas, nossos corações batiam em uníssono, mas uma sombra já se acumulava sobre toda essa alegria, a aproximação da recepção, onde um verdadeiro teste me esperava. E então chegou o momento em que Maren pegou o microfone. A sala ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para ela. Sua postura era orgulhosa, sua voz alta e confiante. Senhoras e senhores, ela começou, e o ar ficou instantaneamente saturado de expectativa tensa. Hoje nos reunimos para testemunhar a união do meu filho Mark com Ana. Bem, digamos, uma pessoa de outro círculo. Suas palavras soaram com clareza fria, como um trovão de um céu claro. Sussurros se espalharam entre os convidados. Senti um arrepio de frio correr pela minha espinha. Ela continuou a falar bruscamente, como se esculpisse cada palavra com uma pedra. Embora alguns possam elogiar Mark por seu coração misericordioso em tirar uma garota da rua, devemos lembrar que a reputação e os padrões de nossa família são importantes. Eles não devem ser diluídos por aqueles que buscam elevar seu status apegando-se a uma família mais influente. A sala estava mergulhada em um silêncio ensurdecedor.
Olhei para meus pais, que estavam sentados por perto. Choque e ressentimento refletiam-se em seus rostos. O rosto de Mark apertou, seus olhos se encheram de descrença e raiva. Os convidados, nossos amigos e colegas de Mark da alta sociedade, nos olhavam confusos, sem saber como reagir a palavras tão francas e duras. Meu coração afundou e um sentimento de profunda vergonha irrompeu em meu peito. Suas palavras não eram apenas uma humilhação. Eram um insulto deliberado, cuidadosamente construído para me envergonhar publicamente. Tudo que tentei construir, tudo que aspirava desabou naquele momento. Quando ela terminou seu discurso com um brinde forçado ao nosso futuro, os aplausos foram fracos e abafados. Houve um silêncio constrangedor na sala, como se a sombra de suas palavras venenosas tivesse sido lançada sobre esta celebração. Marcos se levantou. Sua voz tremia, ele se desculpou comigo, seus olhos estavam cheios de amor e dor. Sinto muito, Ana. Não era isso que eu queria, disse, mal escondendo sentimentos. Olhei para os rostos dos convidados. Sua confusão e constrangimento aumentaram minha sensação de humilhação. O clima na recepção, ainda tenso após o discurso depreciativo da mãe de Mark, começou a mudar quando a avó de Mark, senhora, seu comportamento equilibrado e expressão séria imediatamente atraíram a atenção de todos os convidados. Parecia que sua própria postura inspirava respeito e autoridade, que todos na sala congelaram involuntariamente em antecipação. Boa noite, ela começou calma, mas firme, sua voz carregando pela sala com confiança, como se todos os seus pensamentos tivessem sido pensados e pesados com antecedência. Tenho algo importante a dizer, continuou ela, e suas palavras imediatamente mergulharam todos em uma expectativa tensa. Ana, hoje você enfrentou críticas irracionais. Críticas que ninguém merece, principalmente em um dia como seu casamento. Olhei surpreso. Mark parecia tão atordoado ao meu lado. A avó de Mark, com seu jeito calmo e firme, parecia o epítome da força e da justiça. Ela se virou lentamente para Marianne, e sua próxima declaração reverberou pela sala como um golpe de martelo. Parece que esquecemos nosso passado e de onde viemos, disse ela com clareza fria. Deixe-me lembrar a todos aqui, especialmente você, Marianne. Você já foi a senhora desta casa, mas originalmente você era uma empregada que trabalhava sob este mesmo teto. Foi aqui que conheceu seu marido. O silêncio na sala era quase ensurdecedor. O rosto da mãe de Mark empalideceu e seus olhos se arregalaram em choque e constrangimento. O chão parecia estar escapando de debaixo de seus pés. Eleanor, não deixando que esse momento desaparecesse, continuou com a mesma determinação. E agora você, ex-empregada, está aqui parada e desprezando alguém por suas origens humildes? Não é só ironia, é hipocrisia profunda. Essas palavras, duras e intransigentes, pairavam no ar como um veredicto silencioso, que eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. A sala estava envolta em um silêncio atordoado, cada convidado pendurado em cada palavra proferida pela senhora. Ela voltou seu olhar severo para Marianne e continuou. Você que saiu da pobreza deve ser a última pessoa a julgar ou humilhar alguém por sua origem. Nesta família valorizamos o caráter acima da riqueza, a bondade acima do status. Os convidados começaram a se mexer desconfortavelmente em seus assentos e sussurros lentamente começaram a ressoar pela sala. Marianne sentou-se imóvel, o rosto pálido e os lábios pressionados em uma linha fina. Eleanor, era óbvio, sua antiga confiança e arrogância pareciam ter desaparecido nessa denúncia pública. Eleanor suavizou seu tom, seu olhar suavizou ao olhar para mim. Ana é um exemplo desses valores e tenho orgulho de recebê-la em nossa família. A sala literalmente explodiu em aplausos. Foi um contraste gritante com a resposta abafada, quase lenta, ao discurso de Marianne. Os convidados agora se voltavam para mim com sorrisos calorosos, e a atmosfera, antes envolta em uma névoa de tensão e hostilidade oculta, começou a mudar gradualmente. Marianne sentou-se em humildade, seu rosto parecia ter perdido toda a expressão, exceto por uma coisa, um sentimento de vergonha. Mark virou-se para mim e sussurrou. Nunca esperei que a vovó nos defendesse assim. Sua voz estava cheia de alívio e a gratidão brilhava em seus olhos. Apertei sua mão, sentindo uma onda de calor e apresso tomar conta de mim. Ela é incrível, respondi, finalmente me deixando relaxar. O resto da noite foi muito mais fácil. O ar ficou limpo graças à defesa sincera e resoluta da senhora. Os convidados agora vinham com calorosos parabéns. Seus sorrisos eram reais e cheios de simpatia. Cada aperto de mão, cada palavra de encorajamento e apreço parecia uma pequena vitória, restaurando meu senso de confiança. Não me sentia mais um estranho ou desnecessário. Parecia que todos que estavam aqui finalmente me entenderam, me aceitaram por quem eu sou.
Quando Mark e eu saímos da recepção de mãos dadas, senti uma renovação dentro de mim. Uma sensação de confiança e pertencimento me encheu, como se um fardo de longa data tivesse finalmente sido tirado dos meus ombros. As palavras da senhora Eleanor mudaram toda a dinâmica. Ela destruiu o plano insidioso de Marianne para nos humilhar e dividir. No entanto, os dias após o casamento não foram menos difíceis. Havia uma tensão tácita que envolvia a família de Mark como uma névoa espessa. Cada interação que tínhamos com a mãe dele era como se equilibrar no fio da navalha. Sabíamos que iríamos ter uma reunião de família na casa da senhora. Na sala da casa grande, o ar estava saturado de expectativa e tensão oculta. Eleanor, mais uma vez mostrando sua natureza inflexível, começou sem preliminares desnecessárias. Sua voz era firme e inabalável. O que aconteceu no casamento não poderia ser ignorado. A tensão acumulada precisava ser resolvida e sua discussão tornou-se inevitável. Eleanor, sua autoridade era absoluta e ninguém ousava contestá-la. Ela começou a conversa com as mesmas palavras que já haviam sido ouvidas na recepção, mas agora sua voz era mais severa e acusatória. A maneira como você falou com Ana foi vergonhosa. Ela se dirigiu diretamente a Marianne, seus olhos brilhando com severa condenação. O olhar da vovó era penetrante, abrasador, como um holofote destacando cada falha oculta. Marianne, geralmente possuída de firmeza e equilíbrio, parecia menor e mais fraca sob aquele olhar. Sua confiança habitual havia diminuído visivelmente, e era evidente pela maneira como ela apertava as mãos, seus movimentos se tornavam menos confiantes. Eleanor, eu já pedi desculpas a Ana, Marianne tentou retrucar, mas havia uma pitada de desafio em sua voz. As palavras que ela disse pareciam vazias, desprovidas de profundidade e sinceridade. Era mais uma desculpa formal do que um remorso genuíno. Eleanor, sem perder a compostura, continuou. Isso não é apenas uma questão de desculpas, sua voz era dura como aço. Suas ações se refletem em toda a família. Você está acostumado a um estilo de vida financiado por fundos familiares sem apreciar seu verdadeiro valor. O pai de Mark, Daniel, que estava sentado em silêncio no canto até aquele momento, assentiu. Sua expressão era séria, como se tudo que ele dissesse estivesse amadurecendo dentro dele há muito tempo. Minha mãe está certa, ele começou, sua voz soando confiante, como se tivesse sido uma decisão há muito pensada. Você esqueceu o que é realmente importante. Eleanor, sem dar tempo a Marianne para se justificar, pronunciou sua decisão com fria clareza e determinação. Decidi interromper o apoio financeiro que você recebe. É hora de começar a contribuir com essa família, não apenas tomá-la. Suas palavras eram como um vento gelado, gelando até os ossos. O olhar de Eleanor era implacável, como o juiz proferindo sentença. Você terá que encontrar um emprego e aprender a viver dentro de suas possibilidades, acrescentou, sem deixar espaço para discussões. O choque apareceu no rosto de Marianne, e seus olhos se arregalaram em descrença. Ela imediatamente pediu apoio ao marido, como se esperasse que ele, como sempre, a salvasse dessa situação embaraçosa. Você não pode concordar com isso, exclamou ela com a voz tremendo de indignação. Ela não pode simplesmente me cortar. Mas Daniel, para sua surpresa, permaneceu imperturbável. Sua próxima frase a atingiu como um golpe de martelo. Eu apoio minha mãe nisso. Você foi longe demais desta vez. É para o seu próprio bem. Essas palavras, ditas com calma e firmeza, atingiram Marianne com mais força do que qualquer escândalo. Seus olhos se encheram de raiva e descrença. Sua antiga compostura começou a desmoronar sob o peso da nova realidade. Era mais do que apenas uma pontada de orgulho. Seu mundo familiar, construído sobre uma sensação de segurança e conforto contínuo, agora estava rachando. Mark, que havia ficado em silêncio todo esse tempo, finalmente falou. Sua voz era firme e inflexível. Mãe, a decisão da vovó é dura, mas justa. Você tem que entender o impacto de suas palavras e ações. Ele não elevou o tom, mas havia um poder em sua voz que não deixava margem para dúvidas. Era a força de um homem que não estava mais disposto a tolerar injustiças. Sentei assistindo a cena se desenrolar, sentindo um misto de simpatia e alívio. Uma estranha calma crescia dentro de mim e finalmente a justiça havia sido restaurada. Mark apertou minha mão debaixo da mesa, seu gesto uma demonstração silenciosa, mas profunda de apoio que aqueceu meu coração. Marianne sentou-se em estado de choque, lentamente percebendo a realidade de sua situação. Ela estava obviamente acostumada a uma vida abastada, onde o dinheiro fluía como um rio, e agora, uma perspectiva desconhecida e assustadora de independência se abria diante dela. A ideia de trabalhar parecia lhe dar uma enxaqueca, e era óbvio que ela não sabia como lidar com esse novo desafio.
Quando saímos dessa reunião, mal consegui segurar um sorriso. Mark, inclinando-se para mim, disse baixinho: Nunca pensei que viveria para ver o dia em que minha mãe ficaria sem palavras. Houve alívio misturado com leve surpresa em sua voz. Respondi-lhe com uma risada suave e um aceno de cabeça, ainda sentindo ondas residuais de alívio. Mas talvez seja isso que ela precisa mudar, continuou Mark, e eu balancei a cabeça novamente, sentindo-me cautelosamente esperançoso para o futuro. Talvez essa seja uma chance de Marianne crescer, de ver as coisas de uma perspectiva diferente. Foi um ponto de virada que prometeu mudar a dinâmica dentro da família de Mark e talvez para melhor para todos nós. Nossa lua de mel que caiu nesse momento difícil foi uma folga muito esperada da turbulência familiar. As praias de areia e o som tranquilo das ondas serviram como uma espécie de terapia para nós dois. Cada dia parecia um presente do destino, livre dos problemas que pareciam ter nos engolido recentemente. Uma noite, enquanto nos sentávamos na praia e observávamos o sol afundar lentamente no oceano, Mark gentilmente me abraçou, sua voz estava baixa e cheia de arrependimento. Sinto muito, Ana, que nosso casamento tenha se transformado em um drama. Quem me dera que tudo fosse diferente. A perspectiva de voltar para casa parecia não apenas um retorno à nossa vida habitual, mas uma nova etapa que exigia que tivéssemos força interior e prontidão para a mudança. Passamos os dias em nossa lua de mel explorando o mundo um do outro. Nossas conversas se aprofundaram e o futuro, que antes parecia incerto e instável, começou a tomar forma. Nossas conversas sob o som das ondas ou no silêncio da noite estrelada abriram ainda mais a alma de Mark para mim. Os problemas que enfrentamos no dia anterior pareciam ter apenas fortalecido nosso vínculo, provando que o amor não é apenas uma emoção, mas um trabalho em conjunto, um processo que exige paciência e compreensão de nós dois. Ontem à noite, enquanto fazíamos as malas, Mark parou por um momento com os olhos pensativos, cheios de pensamentos não expressos. Sabe, Lana, ele começou calmamente. Tudo o que aconteceu nas últimas semanas me fez perceber o quanto você é importante para mim. Não consigo me imaginar morando com outra pessoa. Sua voz era suave, mas havia uma firme confiança nela. Essas palavras tocaram os cantos mais profundos do meu coração, e eu sorri, tocado por sua sinceridade. Eu me sinto da mesma maneira, Mark, respondi, olhando em seu rosto iluminado pela luz quente do pôr do sol. Tudo o que passamos só fortaleceu nosso relacionamento. Podemos lidar com qualquer dificuldade desde que estejamos juntos. Quando voltamos para casa, senti uma incrível sensação de paz. A lua de mel foi para nós não apenas uma pausa do caos familiar, mas um momento para mais uma vez termos certeza do nosso amor e carinho. Foi um período em que nós, como casal, fortalecemos nosso vínculo para entrar em um novo capítulo da vida juntos. Voltar para casa não causava mais medo como antes, pelo contrário, ambos sentíamos força interior, prontos para enfrentar o que o destino nos trouxesse. No entanto, a casa para a qual estávamos voltando não era mais o lugar tranquilo que havíamos deixado. Havia uma sensação de mudança no ar, e isso fez nossos corações baterem um pouco mais rápido. O passeio no carro foi tranquilo, cada um de nós imerso em seus próprios pensamentos. Havia aquela tensão estranha e persistente quando algo importante estava para acontecer. Nós dois entendemos que a família para a qual estávamos voltando não seria a mesma. Quando chegamos em casa, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a ausência da mãe de Mark. Fomos recebidos por sua avó, Dona Eleanor, com um sorriso leve e compreensivo nos lábios. Bem-vindos de volta, vocês dois, disse ela com a voz quente, mas com uma certa seriedade subjacente. Acho que você está se perguntando que mudanças ocorreram aqui enquanto você esteve fora. Mark, claramente preocupado, olhou em volta como se procurasse a mãe com os olhos. Onde está a mãe? O que é? Ele perguntou, sua voz contida, mas cheia de ansiedade. Eleanor respirou fundo, seu sorriso esmaeceu um pouco, mas não desapareceu. Depois que você saiu, Marian fez uma cena real. Ela exigiu que eu devolvesse seu apoio financeiro. Quando recusei, ela decidiu ir embora. Agora ela mora em um apartamento pequeno e, pelo que sei, está procurando emprego. Mark e eu trocamos olhares. A notícia de uma mudança tão drástica na vida de sua mãe nos surpreendeu. Seu mundo, construído sobre luxo e conveniência, entrou em colapso, deixando-a em uma realidade desconhecida, onde ela tinha que depender apenas de si mesma. E isso não é tudo, continuou a senhora Eleanor, inclinando-se ligeiramente para frente, como se fosse compartilhar um segredo conosco. Seu pai está pensando em se divorciar. Parece que ele finalmente está cansado de suas palhaçadas. Ela tinha ido longe demais. O rosto de Mark estava congelado de choque,
mas havia uma pitada de alívio em seus olhos. Essa notícia foi dura, mas carregava consigo uma certa inevitabilidade. Não acredito nisso, disse Mark com a voz baixa, como se estivesse falando sozinho. Eu sabia que tudo iria mudar, mas não achei que seria tão radical. Estendi a mão e gentilmente toquei sua palma, sentindo a frieza de suas dúvidas se dissolverem lentamente sob meu toque. É demais por um momento, eu disse, mas talvez seja o melhor. Essa é uma chance de todos recomeçarem, de forma mais honesta. O jantar daquela noite foi surpreendentemente tranquilo. A ausência da mãe de Mark parecia não vazio, mas sim um alívio, como se o espaço tivesse sido liberado para algo novo. As conversas à mesa foram abertas e pela primeira vez em muito tempo, houve um clima de sinceridade na casa.